dois, três, gravando. Olá, mulher real, tudo bem? Seja bem-vinda à aula 2 da Semana da Magia da Estrela. Que estrela é essa? Se você não assistiu a primeira aula, volta no YouTube, que a aula 1 permanece gravada, onde nós falamos sobre propósito de vida. E além de tudo, tem a aula inaugural para você entender o que é essa magia da estrela. Mas um dos pilares que sustentam o brilho da nossa estrela é a família. Todos nascemos num local que pode não ser a nossa família biológica, mas teve alguém que nos acolheu, que nos cuidou, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, a família, ela é aquela célula a qual, replicada em todos os cantos do mundo, formam o que é hoje a nossa sociedade. Se eu te perguntar se você está contente com o que você vê na sociedade, talvez você me diga, não, Jussi, eu vejo muita injustiça, eu vejo muita violência, eu vejo muita trapaça, eu vejo desonestidade. E aí a gente volta a procurar entender de onde vem isso, que foi uma das coisas que nós falamos na aula passada, que são os valores pessoais que cada ser humano carrega consigo. Vocês sabiam que até mesmo o psicopata, que é uma mente doentia, ele tem um valor distorcido, que é a questão da falta de empatia. Então, ele comete atrocidades e isso, não cabe a nós entender como é que a mente dele funciona minuciosamente, mas sabemos que o que conduz às ações são os valores pessoais de cada ser humano. Por que eu trouxe aqui essas 3 palavrinhas que vocês, se já me acompanham, já devem ter ouvido eu falando numa live? CNV. Ela pode ser a comunicação não violenta ou também a cultura da não violência, que é a base da comunicação saudável. Se tratarmos como comunicação não violenta, a nossa base de estudo é Marshall Rosenberg, um psicólogo estudioso nascido em Detroit, que infelizmente partiu em 2017, mas ele deixou como legado para o mundo esse estudo maravilhoso que ele aplicou na própria vida, na própria comunidade e também em conflitos e guerras onde ele trabalhou como mediador. O que o Marshall leva para disseminar como a cultura da não violência, que todo ser humano ele tem necessidades dentro de si e que ele precisa conseguir expor essas necessidades para se sentir acolhido, porque também o ser humano tem 2 grandes medos, que é o de não ser amado e de não ser bom o suficiente. E tudo isso pode gerar sentimentos negativos, como o narcisismo, que é aquela pessoa que só se preocupa com o próprio umbigo. Conhece alguém assim? Se estiver junto, por perto, não olha, tá? É brincadeira, mas pode acontecer. Tem aquela pessoa que é exibicionista, tem aquela pessoa que é carente, tem aquela pessoa que precisa ser validada nas suas qualidades. Às vezes eu sinto que eu preciso ter uma afirmação do que eu estou fazendo, ele está sendo válido, está fazendo bem para alguém. Talvez até seja isso que me levou para essa missão de procurar no desenvolvimento humano, disseminar conhecimento gratuito através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do canal no YouTube e também no meio onde eu atuo, onde eu puder estar conversando e levando uma palavra que motive, que eleve a vibração dessa pessoa, eu estarei levando. E é por isso que me interessei pela CNV, porque ela tem tudo a ver com essa comunicação que é de 2 vias, porque por mais que você conviva talvez com alguém que não escute direito, meu pai que convive comigo, ele não escuta direito, mas a gente se comunica perfeitamente bem, porque quando a fala
não resolve o problema, a gente faz gestos e o gesto também comunica. Tanto que existe a linguagem verbal, que é a fala, e a linguagem não verbal. E também, falando de família, quando a gente educa filhos, é importante saber que as nossas crianças, elas aprendem pelo que elas ouvem, pelo que elas veem e pelo que elas sentem. E também existe uma outra forma de aprendizagem que é pela observação. Você já ouviu falar de alguém que é filho de um alcoólatra, casa e esse alcoólatra às vezes também era uma pessoa agressiva, batia no filho, batia na esposa. E essa pessoa, ela ou replica, casa, bate nos filhos e bate na esposa, ou ela se torna totalmente o oposto daquele pai que ela não viu como um valor que seria para ser apropriado e repetido. Por que acontece isso? Porque todas essas experiências do ouvir, do ver, do sentir e do observar ajudaram a formar aqueles valores pessoais e tornaram a personalidade desse adulto moldada através dessas experiências. Ainda a ciência não conseguiu explicar por que alguns aproveitam um exemplo negativo para se transformar numa pessoa que tem ações positivas, assim como pessoas que têm exemplo positivo às vezes cometem ações negativas. São mistérios que a gente nunca vai conseguir entender tudo, mas se dentro do seio da nossa família nós entendermos um pouco de comunicação não violenta, que toda rebeldia, toda grosseria até mesmo esconde por trás de si uma necessidade não atendida, a gente possa trabalhar com mais perguntas, instigando a pessoa a verbalizar qual é a necessidade que não foi atendida, talvez é uma necessidade da infância que está ali latente, precisando de cura, e a cura às vezes está relacionada ao perdão, e às vezes nós, enquanto companheiras dos nossos maridos, companheiras dos nossos filhos, companheiras dos nossos pais, a gente possa ser uma ponte. Eu vou citar um exemplo familiar também do que é uma maneira de melhorar o diálogo entre pais e filhos. A nossa família é reconstituída, o meu esposo tem um filho do primeiro casamento, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e nós temos um que é do nosso casamento atual. E o Lipe, estou falando de você, Lipe, aqui com todo carinho e respeito, para servir como exemplo, e você vai confirmar isso que eu estou falando. Num determinado momento do ano passado, o Lipe já tem 24 anos, ele mandou uma mensagem para o meu esposo e no final ele pôs um coraçãozinho, esses emotion, um gifzinho, e o meu marido chegou em casa feliz da vida. Olha, hoje além da mensagem ganhei o coração do meu filho. E no final de ano a gente teve um almoço em família e eu cochichei no ouvido do Lipe: Lipe, manda mais coraçãozinho que teu pai fica feliz. E agora a comunicação deles tem acontecido com mais frequência e com mais amorosidade. Porque embora a gente tenha um bom relacionamento, quando não se convive diariamente, pode ter esse distanciamento, não é falta de amor. Entende? Faz sentido para vocês isso que eu estou trazendo? Então, quem se interessar em saber mais sobre comunicação não violenta, temos o livro do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, digamos assim, e temos o professor gaúcho Tiago Cedres, que também escreveu um livro sobre comunicação não violenta para educadores e professores, mas serve para qualquer pessoa. Então fica aqui 2 recomendações de leitura e eu te espero amanhã na aula sobre finanças. Um beijo e fiquem com Deus. Perfeito.